Essa é a hora. É agora que começa a grande aula sobre as revoltas sociais no Brasil. Durante toda a história do Brasil, professor, você vai falar de todas as revoltas que aconteceram? Não, não daria tempo. A gente vai falar das revoltas mais importantes que aconteceram no Brasil colonial. Eu sou o professor Walter Sola, do Se Liga Nessa História. Junto com o Ari Neto, a gente desenvolve esse projeto e eu espero te ajudar hoje. Obrigado para quem já chegou. Obrigado para você que está aí me assistindo. E eu peço para que você possa compartilhar ou avisar algum amigo que está tendo essa aula. Essa aula ela pode ser divertida, eu vou mandar beijo, eu vou responder pergunta de vocês, tem interatividade, mas não é só zoeira. Apesar da gente curtir uma zoeira. Aliás, zoeira não falta, vai ter um monte de doideira. Só que, além da zoeira, é importante também te informar de forma séria, responsável, porque logo, logo você vai enfrentar o Enem e você precisa do máximo de informação possível para ir bem nessa prova. Eu tenho total respeito ao seu momento, é um momento de luta, certo? É um momento de muita luta, muita gente pode estar olhando para você nesse momento e falando assim, é só uma prova, e não está entendendo a loucura que essa prova gera na nossa cabeça. Então eu tô contigo, conte comigo, conte com Se Liga Nessa História, estamos aqui para isso. Beleza? Ao longo do dia de hoje, ao longo dessa live, a gente vai discutir algumas revoltas, algumas questões sociais do Brasil colonial. É uma aula séria, densa, é importante que você tenha como anotar. De verdade, de coração. Não dá para decorar tudo que eu vou falar. Eu vou falar de mais de 15 revoltas. Muitos nomes e datas, informações importantes. É legal sim você ter uma disposição aí para poder anotar, tranquilo? Eu vou utilizar aqui uma ferramenta e vão aparecer para vocês aí algumas informações, beleza? Quer ver? Ó, vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Todo mundo dando uma olhadinha. Olha aí, temos aí a introdução então, revoltas sociais no Brasil colonial, com o professor Walter Sola, também conhecido como eu. É o seguinte, a gente está aqui, não é de bobeira não, é para fazer uma desconstrução do mito do Brasil pacífico e harmônico. Essa ideia de que o Brasil ele é pacífico é um mito e eu vou tentar argumentar isso para vocês através da nossa história. A gente está aqui para compreender os processos desses conflitos todos a partir da diferença de interesses e relação de força. Marcelão, volta na câmera 2 para mim, Marcelão. Que eu preciso dizer para as pessoas o que isso que eu falei quer dizer. Professor, muito bonito. Seu texto ficou muito legal. Nossa, uma poesia, professor. Mas o que você quer dizer aí, professor? De compreensão dos processos e conflitos a partir da diferença de interesse. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Os conflitos sociais, eles acontecem por motivos muito diferentes. Não são os mesmos motivos. Ah, professor, se acontece por motivos diferentes, então a gente vai ter que estudar um por um. Verdade, a gente vai ter que estudar um por um. Mas a gente pode dizer uma característica que serve para todos. O conflito aconteceu quando o interesse de um grupo bateu de frente com o interesse de outro grupo. Não dá para compreender uma revolta social se você não entender que você tem interesses diferentes. Se em alguma revolta você acha que era o mocinho contra o maldoso, estamos analisando mal essa revolta. Se a gente olhar a revolta e falar assim, não, pera aí, já sei, esses caras aqui tinham direito de fazer o que eles queriam. Os outros não, os outros tinham tudo que morrer mesmo. Se a gente analisar uma revolta ou um movimento social desse jeito, é problemático. A gente vai perder muita nossa possibilidade de compreensão real do que aconteceu. Eu gostaria então que a gente começasse essa aula tentando se desprender de muitos preconceitos que nós temos. A gente está aqui para tentar quebrar um pouco de mito, porque um mito a gente escuta na rua e a gente repete, e às vezes a gente repete até na prova o que a gente ouviu na rua e nem tem certeza se é uma informação verdadeira ou não. Então vamos fazer isso direito? Vamos começar então essa aula de um jeito monstro, pesado. É para falar de revolta social no Brasil? Então a gente tem que começar a falar desses caras. A gente vai ter que começar a falar dos indígenas. Pois é, os indígenas estiveram e estão em nosso território há mais tempo do que a gente. É o mínimo que a gente pode fazer é entender um pouquinho desses caras, beleza? Então vamos lá.
População indígena em 1500, que é o ano que o Brasil começa. E aí, professor, quantos indígenas tinha naquela época ali? De 5 a 6 milhões. Hoje, pouco mais de 817 mil. O que significa dizer que, então, os indígenas perderam, né, quanto por cento da população, né? Professor, morreu tudo isso de gente, então? Morreu. Morreu tudo isso de gente. Ah, professor, mas tudo isso de gente morreu porque alguém matou? Não. São formas de morte diferentes, que a gente vai ver lá na frente. Mas primeiro, a gente precisa reconhecer uma coisa. Os indígenas, quando houve a invasão de Portugal, nesse território que hoje a gente chama Brasil, os indígenas já estavam aqui. E, conforme os anos passaram, muitos deles foram morrendo. Então, primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que houve um genocídio indígena. Genocídio quer dizer morte de muita gente. Né? Ah, professor, morreu tudo de uma vez? Não. Ainda hoje a gente tem essa opressão em relação ao povo indígena. Professor, você veio aqui para falar de política? Não, a gente vai falar só de sociedade, a gente vai falar só de revolta social. Eu vou falar dos confrontos, que eles existem, desde quando eles existem, e é de quem contra quem. Beleza? Então, primeiro detalhe, os indígenas aqui no Brasil eram mais de 5 milhões e hoje 817 mil. Próxima informação, relação entre indígenas e europeus foi influenciada pelo eurocentrismo e etnocentrismo. Chegou a hora de aprender um pouquinho sobre palavras difíceis. Então vamos lá. Vamos começar de trás e ir para o começo. Vamos inverter a ordem. Vamos primeiro entender o que quer dizer centrismo. Centrismo é o centro. Então, tanto eurocentrismo quanto etnocentrismo quer dizer que tem alguma coisa no centro. No caso do eurocentrismo, quem está no centro é o mundo europeu. A Europa está no centro. A gente, não sei se você já reparou, mas até o mapa mundi, a Europa fica no meio e na parte superior do mapa. Isso é inventado. Alguém um dia disse que era a parte de cima, porque o planeta não tem parte de cima e de baixo, é a gente que disse. Então, o eurocentrismo é todo um movimento que tenta dar uma influência maior para tudo que acontece na Europa. Quando o europeu vem conhecer o indígena, e acontece aquele grande momento de encontro entre os dois, o europeu olha para o indígena e fala, ih, selvagem. E o indígena olha o europeu e fala, esquisitão. Não sei o que é isso aqui. Não sei se é melhor, se é pior. Eu não sei, eu não conheço. O indígena tem humildade para ver o europeu e falar, não sei que coisa estranha é isso. O europeu, com o seu eurocentrismo, achando que ele é mais importante e está no centro, ele já olha o indígena e fala, selvagem, cara, sei lá, dá uns tecidos aí para esses caras. Olha que a gente... professor, pode falar arrogância? É um valor moral. O ideal seria a gente utilizar a palavrinha eurocentrismo mesmo. Ele acha que tudo que acontece na Europa é o padrão. O que acontece fora da Europa está errado. Até hoje tem gente eurocentrista, não tem? Gente que fala assim, isso é bom. Por quê? Porque veio da Europa. E isso é ruim. Por quê? Porque foi feito aqui no Brasil. Quando a gente tem a ideia imediata de que tudo que vem da Europa é bom, é um sentimento aí, é uma ideia eurocêntrica. E etnocentrismo é mais ou menos isso, só que não vale só para a Europa. Etnocentrismo, etno de etnia. É quando a pessoa acha que o jeito dela é o jeito certo, é o jeito padrão e todo mundo tem que copiar. E cá entre nós brasileiros estamos um pouquinho etnocêntricos, não estamos? A gente não acha que é óbvio que nós estamos certos e que quem pensa diferente, nossa, como é que não percebeu que está errado? Essa nossa mania de achar que é óbvio que o jeito da gente pensar é certo, se chama etnocentrismo. É importante na hora do Enem a gente tentar se desvencilhar do etnocentrismo, porque o Enem espera de você reconhecer as diferenças entre as culturas, beleza? Sem que a gente tenha que colocar uma em cima da outra. São culturas diferentes, não existe hierarquia para cultura, não existe cultura melhor, cultura pior. Tranquilo? Vamos lá então. O genocídio indígena, ainda que multissecular, aprendi esses dias essa palavra. O genocídio indígena, ainda que multissecular, quer dizer, atravessava os séculos, né, esse genocídio, ele foi sistemático. Que triste saber. O genocídio indígena, ele não foi um acidente, ele foi sistemático.
ele foi planejado. Então a gente não pode achar que foi um acidente. A gente não pode olhar para o povo indígena e falar assim, aconteceu, não é? Puxa, que loucura! 4.200.000 de vocês vieram a falecer. Que mundo louco! Não é bem assim, tá legal? Então a gente tem que reconhecer que de alguma forma poderia ser evitado esse genocídio. Né? A gente tem 500 anos de genocídio, ele continua, ele se mantém, portanto ele está dentro de uma lógica, dentro de um sistema sistemático. O genocídio indígena é sistemático. Pesado demais. Ei, professor, você só vai falar coisa pesada hoje? Talvez. Seguinte, próximo assunto aí. Alguns conflitos conhecidos entre indígenas, para a gente não achar aí, né, que a gente tem aquela visão de que os indígenas são da paz, não são, professor? Eles só ficam em cima ali da árvore, tranquilões. Não é bem assim, né? Seria um preconceito pensar isso. Olha aí alguns conflitos conhecidos. Confederação dos Tamoios, Guerra dos Aimorés, Guerra dos Potiguares, Levante dos Tupinambás, Confederação dos Cariris, Guerra dos Manaus, Guerra Guaranítica e muito mais. Aqui eu só citei alguns conflitos entre indígenas. Professor, então indígena também guerreava entre eles? Também, mas uma guerra muito diferente da que a gente está acostumado. Tá bom? É uma guerra menor, é uma guerra tribal, é uma guerra que não extermina a tribo inimiga. É uma guerra que você faz capturas de algumas pessoas da tribo inimiga e depois tem capturas da sua própria tribo, e assim vai indo, beleza? Então não é uma guerra total, não é uma guerra para você dizimar o povo inimigo. A gente não tem muitos exemplos de tribos que dizimaram outras tribos. Existe? Existe, mas não é tão forte. A maioria das guerras entre eles era mais uma guerra ritual. Uma guerra com algumas regras internas a este povo, ou estes povos. Tranquilo? O genocídio indígena, ele aconteceu deste jeito. Vamos falar de que formas esses caras... Vamos cutucar a ferida logo. As formas de morte. Primeira delas, guerra justa. Depois a gente tem epidemias da varíola, coqueluche, doenças que hoje a gente pensa, puxa, são doenças que a gente conseguiria, né, resolver, mas naquela época não. E aí são outras doenças também, beleza? Só que varíola e coqueluche ficaram muito conhecidas. E essas doenças, elas ficaram agravadas, ou seja, elas atingiram mais gente, elas atingiram mais gente. Marcelo, você traz a câmera 2, a 2 é a que eu acho mais legal porque é centralizadão assim. Então vamos lá. As epidemias. Como é que foi isso aí, professor? Por que tanto indígena morreu de epidemia? Isso é muito importante falar. Pouca gente fala disso porque é arriscado o tema. A gente está falando, né, até de biologia. Por que o português, quando vai ali conversar com o indígena, depois de uma semana o indígena fica doente? Não é louco? Existe um efeito conhecido como epidemiológico. É difícil o termo, mas quer dizer que alguns povos têm maior chance de pegar algumas doenças do que outras doenças. Não tem, então, essa coisa de dizer que um povo é mais forte do que o outro. Alguns povos estão mais vulneráveis a algumas doenças e outros povos estão mais vulneráveis a outras doenças. É uma questão genética muito doida. E fato é que algumas bactérias ou vírus que estivessem nos corpos dos europeus afetavam os indígenas diretamente. Não só eles ficavam doentes, como passavam a doença para outros membros de suas tribos. E pior, os jesuítas, eles pegavam os indígenas e colocavam todos juntos numa mesma fazenda, chamada redução ou missão. E aí esses caras juntavam esses indígenas todos no mesmo lugar. Se tivesse um doente, se espalhava. Então as reduções dos jesuítas, por mais que os jesuítas tivessem as melhores das intenções, fato é que na prática mais matava do que ajudava, por conta desse efeito epidemiológico que na época eles mesmos tentavam explicar aquele fenômeno de formas variadas. Muitos achavam que era Deus que estava castigando mesmo os caras, né? E aí muitos indígenas morreram por doença e não necessariamente por uma guerra. E quando eu falei guerra justa, eu quis dizer aquela guerra que o português fala assim, olha, eu vim aqui numa boa, eu pedi para o indígena trabalhar numa boa e ele não quis. Esse indígena revoltoso, esse rebelde, acho que a gente tem que fazer uma guerra justa ali, ó. Vamos dizimar aquela tribo, escravizar aqueles indígenas ali. Então a guerra justa também aconteceu. Qualquer coisa gera motivo para você ir lá. E não é só essa forma de morte não, tem muitas outras. Você podia gerar uma intriga entre uma tribo e outra, para ver as duas, né, se degladiarem ali, ó, e você ficar só assistindo. Uma outra forma de morte é o próprio suicídio. O indígena não aguenta mais aquela situação nova que o português trouxe, então ele mesmo fala, não, chega, eu posso até me suicidar de uma forma muito simbólica, que é comendo terra.
comer a própria terra, né? E assim você acaba falecendo. E aí o caso, um dos que mais choca, né, as pessoas de hoje em dia, é saber que muitos indígenas matavam seus próprios filhos. E não é porque eles eram maus. Tenta imaginar só por um segundo, Marcelão, por favor, a câmera 1, porque é pesado. Tenta imaginar por um segundo só que você está numa realidade tão dura, tão pesada, que você prefere matar o seu filho para que ele não tenha que ver e viver o que você está vivendo. Então, realmente é muito complicado, beleza? Então, são várias formas aí. Também você pode explorar ele a partir da condição de trabalho. Existe também a fome. Os indígenas poderiam fugir e nessa fuga ele não consegue mais tanto alimento, pode morrer de fome. E inanição, galerinha. O que quer dizer inanição, povo lindo? Quer dizer que a pessoa não tem mais energia, não tem mais vontade, motivação, então ela não se alimenta mais direito, não vai se agasalhar direito, acaba morrendo de inanição. Essas são algumas das formas de morte que pertencem, que fazem parte desse processo de genocídio indígena. Então, assim, não é brincadeira. A utilização da palavra genocídio não é por acaso. Bom, aí a gente vai para o próximo tema. Entendemos, então, que houve, de fato, um genocídio indígena e a gente vai falar de uma outra grande ferida da nossa história, uma grande cicatriz da nossa história, que é a escravidão. É muito difícil falar de escravidão, é extremamente polêmico falar de escravidão e de outros temas, né? Porque a nossa história, ela é forte. Pessoal, só uma pausa para que eu possa falar para vocês o seguinte. Vocês estão sabendo que vai ter um simulado com questões assim do jeitinho do Enem, perfeito para você treinar. Esse simulado vai acontecer no dia 1º de outubro. É domingo. É domingo. Domingo, aconteceu domingo na vida? Beleza, vai fazer o simulado. Vai ter questões aí de português, de história. E a gente depois, lá em outro dia, no dia 5 de outubro, a gente vai fazer uma correção desse simulado. Então olha que legal, a gente faz um simulado domingo para ver como é que a gente está em história, como é que a gente está em português, e aí no dia 5 você tem eu para falar como é que a gente tinha que ter feito aí essas questões de história, a te ajudar nesse momento de resolução das questões, e também a Pamba, junto comigo, a gente aqui ó, só trocando ideia e ajudando vocês, para vocês conseguirem se desenvolver e melhor aí num futuro simulado, ou quem sabe até o próprio Enem. Tranquilo? 1º de outubro, simulado. 5 de outubro, correção desse simulado. Faz logo no dia 5 de outubro, aliás, no dia 1º de outubro, faz logo no domingo, porque você já fica, né? Já fica livre, pega o dia bom para fazer isso, espera um pouquinho, aí no dia 5 você já tem a correção. Beleza? Não perde não, porque foi feito com muito carinho isso, é gratuito, é só você ir lá, sabe? E tentar se desenvolver um pouquinho. Beleza? Então vamos lá. Beijos para vocês aí que estão nos acompanhando pelo YouTube. Beijos para Ramila, ou Ramila, acho que é Ramila, né? Luísa, Ramila, ou Ramila, Luísa, a Juliana Sara Lima e o Rodrigo Costa de Sergipe. Ô, primeiro cara. E aí, Rodrigo, beleza? É, porque eu tava já até me sentindo, tava, nossa, o que tá acontecendo? Tem gente aí, beleza, legal. Gente, seguinte, já que tá rolando interatividade, é momento de responder mais perguntas de vocês, porque a lista de perguntas aumentou muito. A cada minuto aumenta. Já fez a sua? Nossa Senhora. Vamos lá. Qual é a diferença entre Brasil pré-colonial e Brasil colonial? Muito legal. Essa pergunta é da Maria Eduarda Meirelles. A Maria Eduarda Meirelles fez essa pergunta pelo Facebook. Período pré-colonial, 1500 até 1530. Pré-colonial, porque colonização significa povoar. Como o Brasil demorou aí, né, na história do Brasil, 30 aninhos para realmente a gente ser povoado por pessoas da Europa, já tinha povo aqui, já tinha indígena, mas demorou para vir povo da Europa. 30 anos. Então esse período de 1500 a 1530 a gente conhece como período pré-colonial. Chega o ano 1530, 1532, que é quando vem o Martim Afonso de Souza colonizar a capitania de São Vicente. Quando isso acontece, aí a gente começa a ter o Brasil colonial. Beleza? Então 1530, 32, a gente começa a história do Brasil colonial, que vai até quando? Até 1822, que é o ano da nossa independência. Deixamos de ser uma colônia e nos tornamos um país politicamente livre. Beleza? Seguinte, então, vamos que vamos falar
da escravidão. É um tema pesado, a gente tem que variar o humor, não tem como falar disso alegre. A gente tem que primeiro romper alguns mitos, né, algumas ideias falsas que a gente tem sobre escravidão. O Brasil é um país que teve escravidão de indígena, teve escravidão do homem que veio da África, escravizado, e a gente fez uma salada com isso, e tem muitos mitos que a gente precisa rever, refletir. Primeiro deles, o indígena, professor. Vou te contar, professor, como é que foi. O que aconteceu foi muito simples, professor. Tinha um indígena lá, aí escravizava o indígena, só que o indígena fugia, não queria trabalhar, entendeu? Aí foram lá e pegaram o cara lá da África, porque o cara da África aceitava esse trabalho aí. Ele já estava acostumado com isso aí, entendeu? Gente, esse é um mito, mas é um mito assim pavoroso. É um mito pavoroso porque ele envolve até mesmo racismo. Você achar que uma pessoa é mais disposta a ser escravizada ou não por conta da etnia dela, não é um pouco estranho? Então, será que a gente não pode tentar entender de um outro jeito por que aconteceu a escravidão negra? Do que falar assim, não, é porque o indígena, por ele ser indígena, ixi, indígena, né? Sabe como é que é indígena, né? Não pode deixar ele ali no mato, né? Que ó, gente, que ideia maluca! Que preconceito louco! E você assiste, ouve e recebe essa informação de muito canal grande. A gente recebe essas informações de gente que tem muito peso aí, né? Influência na galera. Então é perigoso. Eu, como professor de história, tenho essa responsabilidade social. Tenho que dizer pra você, tem nada a ver com isso. Nada a ver. Tem nada a ver com preguiça. Tem nada a ver com capacidade ou não capacidade de um povo ou de outro para trabalhar. Tem a ver com algo comercial, com algo envolvendo dinheiro. Vamos lá, vamos entender então por que aconteceu a escravidão negra no Brasil. Já tinha um indígena. Inclusive, um outro mito é achar que o indígena foi escravizado só por um tempinho. Que tinha indígena sendo escravizado no Brasil até 1850 dentro de compartimentos do governo. Então a escravidão indígena vai longe também. Mas por que de forma geral, ela é substituída, né? A indígena fica um pouco para lá e aumenta muito a escravidão negra. É por uma questão, de princípio econômico. Vamos tentar entender essa lógica porque é muito importante. A câmera 1 vai nos ajudar. Você é um português. Você acaba de chegar nessa terra, conhecida como a terra dos brasileiros, a terra dos papagaios. Você veio aqui para enriquecer. Gente, português não veio aqui para fazer mochilão, sabe? Ele veio aqui para ganhar coisas, para se dar bem. Quando ele vem, ele fala, cara, tô no veneno, tô daquele jeito. Não vou voltar de mão vazia para Portugal, não. Vou escravizar quem for, vou pegar o indígena, porque é o primeiro cara que eu vou ver. Vou pegar esse cara. Vou tentar fazer ele trabalhar do meu jeito, se ele não quiser, eu tento escravizar ele. Quando você escraviza um indígena, você tá lá com ele, faz o cara trabalhar de maneira, né, forçada, mas o rei lá de Portugal tem como saber? Ele pode até saber, mas ele vai saber de todos os indígenas que foram escravizados? Não vai. Tá no meio do mato aqui do Brasil. Você acha que lá em Portugal, naquela época, o cara ia saber? Não ia. E o rei percebeu isso aí. Ele falou, peraí, gente, vocês estão colocando quem para trabalhar? Ah, os indígenas. Mas eu levo quanto nisso? Por enquanto nada, né? Você vai levar o produto que o indígena trabalhou pra gente ali. Ah, o rei não gostou dessa ideia de indígena ser escravizado sem ele saber, sem ele ter informação. Então olha a ideia, que doida a ideia dos caras de Portugal. Vamos procurar um outro povo que a gente possa também escravizar, só que a gente possa ter um controle sobre cada pessoa que foi escravizada. Ah, você viu que já tem português indo lá na costa da África, dando muito dinheiro para alguns nobres africanos, para que esses nobres africanos escravizem pessoas lá no meio das selvas africanas e tragam esses caras até a praia. Aí o português é só pegar esse cara que foi escravizado já está na praia. Pega o cara que está na praia, coloca num navio e manda esse navio para lá. Durante esse momento que esse cara está na praia e o português está pegando esse escravizado, nesse momento tem uma fiscalização. É como se fosse um shopping tenebroso, mas é como se fosse um shopping. Então o português ele vai chegar nesse mercado, nesse armazém, vai comprar quantos escravizados ele tiver possibilidade de comprar, colocá-los no navio negreiro e despachá-los, né?
para regiões, principalmente do Brasil, mas também de outros lugares da América. Esse português, no momento que ele comprou o escravizado lá na África, ele acabou de fazer um registro de compra. Comprei 300 homens aqui que vão ser escravizados, né? Vão perder o nome deles, vamos chamar esses caras de outros nomes, né? Nomes católicos, já para ele deixar de ser quem ele é. Esse escravizado vai ser vendido conforme a gente quiser, vai ser maltratado conforme a gente quiser, porque ser escravo é ser mercadoria, é ser transformado em uma mercadoria, condição de vida tenebrosa. Você vai viver de 20 a 27 anos, no Brasil a média é de 20 anos de vida, então você não consegue passar disso sendo escravizado, né? E a gente ainda acha que muitos deles conseguiam se libertar. Alguns conseguiam, mas não são muitos, não. É muito difícil se libertar. Tudo para dizer que o português, quando ele ia lá na África capturar esse escravizado, comprar esse escravizado, ele fazia, de alguma forma, um registro. E esse registro chegava no rei de Portugal. O rei de Portugal preferia cobrar imposto lá da África do que tentar cobrar imposto no Brasil, que ele não tinha estrutura nenhuma para cobrar esse imposto. O Brasil troca a mão de obra indígena, não é que ele troca por completo, né? Mas gradativamente ele vai substituindo a mão de obra indígena pela africana por uma questão comercial. Pelo amor de todos os deuses, nunca mais falemos que é porque o negro é negro ou porque o indígena é indígena. Porque um se comporta de um jeito ou porque o outro se comporta do outro. Associar o comportamento de uma pessoa à etnia dela é muito louco, a gente não pode fazer isso, beleza? A gente está estereotipando a pessoa e não necessariamente ela vai ter aquele comportamento que a gente espera dela. Doido, né? Profundo, é pesado, é pesado. Outros mitos aí para finalizar, né? A África já tinha economia escravista antes da chegada dos europeus. Com muita calma, porque a África, por mais que já tivesse alguns escravos, nada se compara ao novo sistema que Portugal impôs ali. Portugal comprou e gerou... Vamos devagarinho, né? Vamos, né? Estamos aqui para isso. Ó, Portugal, conforme Portugal ia comprando mais gente ali na África, os próprios líderes da África também iam percebendo que as coisas estavam mudando. Puxa, antes eu tinha 3 escravos. E eu nem dava chicotada neles. Eles me ajudavam aqui, mas já não era a mesma escravidão do português. Quando chega esse português cheio do ouro, cheio dos produtos para trocar por gente, por pessoa, aí que esses nobres africanos aumentam muito a sua atividade, né, de captura desses caras, dessas pessoas todas. Então a gente não pode dizer que a África já tinha escravidão antes e era igual. Não, não era. A África foi completamente transformada por essa nova lógica da escravidão. E o negro já estava acostumado com isso? Ô, gente, é possível se acostumar com isso? Se eu colocar uma corrente no seu braço, uma máscara de ferro na sua cara, te deixar dormindo cheio de um monte de gente, sem nenhum tipo de higiene, acordava às 5 horas da manhã, ia dormir 9 da noite, só trabalhava, como é que você se acostuma com isso? É impossível se acostumar com isso. E tanto é impossível se acostumar com isso, que aí a gente vai ter alguns dados aí sobre a condição de vida deles. Olha aí, o que é ser escravo? É ser totalmente sujeito à vontade de uma pessoa. Vamos lembrar, então, a segunda palavrinha dessa frase, ó. Totalmente sujeito à vontade de uma pessoa. Totalmente. Então, ele realmente não tinha nenhuma chance. Não existe lei para proteger ele. O tempo de vida dele, então, de 20 a 27 anos. 11 milhões foram encaminhados na América. Desses 11 milhões, 5 vieram em direção ao Brasil. E desses 5 milhões que vieram em direção ao Brasil, 500 mil morreram só na travessia. Então a gente adora falar, né, do Hitler, de caras que matam lá fora. Mas a gente se mata aqui dentro. E se mata no caminho também. Porque 500 mil é muita coisa. O Brasil começa no século XVI. Nesse primeiros 100 anos de história do Brasil, o Brasil tem um pouquinho mais de 500, né? Os primeiros 100 anos, 50 mil escravizados vieram ao Brasil. Nos outros 100 anos, aumentou 10 vezes, de 50 mil para 560 mil. Aí lá no século XVIII, que é de 1701 até 1800, aumenta de novo, vai para 1,5 milhão praticamente, 1,6 milhão. E aí, no século XIX, só de 1801 até 1850, quando acaba o tráfico negreiro, ou seja, só em 50 anos, a gente teve mais 1,7 milhão de escravizados vindo para o Brasil.
Não sei se você percebeu, mas conforme a história foi avançando, o número de gente escravizada foi aumentando. Os brasileiros não foram se preocupando mais com os escravizados, pelo contrário, porque foram trazendo cada vez mais. A nossa economia durante a colônia foi escravista. Não tem como entender Brasil colônia sem entender escravidão. E mais, não tem como entender Brasil sem entender escravidão. Se você não estudar escravidão, você nunca vai entender movimentos sociais de hoje em dia. Porque aquilo que aconteceu lá no nosso passado ainda nos influencia. Esses caras que foram escravizados lá atrás, eles trabalharam, sofreram, alguns conseguiram ter filhos, né, herdeiros, e esses herdeiros, até hoje, nunca receberam indenização. Recebem só a discriminação, por terem sido descendentes desse povo que sofreu tanto. Ao invés da gente, então, né, de alguma forma recompensar toda aquela perda, todo aquele sofrimento, não. A gente ainda traz mais, né, mais problema para quem já tem essa memória. Tranquilo? Então, é complicado mesmo. Então, vamos lá. Você acha que o negro aceitava essa condição? Vamos falar de como isso não é verdade. Como ele não aceitava essa condição. Bora para as formas de resistência desses caras. Primeiro jeito que um escravizado, eu estou falando de escravizado e não escravo, é de propósito, tá, gente? Porque ninguém nasce escravo. É uma condição social você escravizar aquela pessoa. O escravizado, ele primeiramente vai pensar em fugir. Se ele conseguir fugir, muito bom. Mas e se ele tentar formar uma nova organização, um novo grupo, né? Pessoas tentando viver de uma outra forma, longe das opressões dos portugueses e de outros europeus. E se você formasse um grupo, assim, um lugar onde as pessoas pudessem viver de uma forma alternativa, conhecido como quilombo? Legal, né? Eles também formaram muitos quilombos. Professor, no quilombo era tudo lindo? Não, tinha problema, tinha tristeza também. Mas eles preferiam viver nos quilombos do que nas fazendas, por exemplo, de cana-de-açúcar. Então a gente tem que, no mínimo, considerar que ainda que o quilombo tivesse alguns problemas, não devia ser tão ruim quanto a vida anterior, para que o cara tivesse fugido e ido para um quilombo. Tomando uma aguinha aqui. Tem, claro, a forma de resistência da desobediência. Vai lá fazer isso para mim, escravo. Não vou. Não vou, cara. Vou apanhar, vou morrer, mas não vou fazer o que você quer. Já deu para mim. A desobediência, ela existiu e ainda existe como forma de resistência. O homicídio, né, que é uma pessoa ir lá e matar a outra. Sim, o escravizado não sempre conseguiu aguentar apanhar e ver os seus apanhando. Às vezes ele poderia se organizar ou, num surto de raiva, matar o seu próprio dono. Isso não acontecia de forma tão rara assim. Tem também o suicídio, né? Você não consegue matar o seu dono, mata você mesmo. Tem o infanticídio, que é aquela história triste, né, de você matar o seu próprio filho para que ele não tenha a mesma experiência que você. A revolta coletiva, né, que é diferente de um surto individual, é você realmente se organizar com as pessoas, marcar um dia de uma revolta, botar fogo na fazenda, coisa assim. E também algumas outras formas de violência, de resistência, que não envolvem a violência direta. Né? Não é só matando o cara que você consegue expressar sua resistência. Quando você faz um ritual, quando você preserva um costume antigo do seu povo, isso também é resistência. E isso é muito importante, não é brincadeira não. Por quê que é importante essa última linha? Porque tem a ver com o que o Enem espera da gente. Que a gente reconheça que as pessoas hoje em dia, perdão, que estão de alguma forma se manifestando culturalmente, elas não estão lá só de alegre, só para se entreter. É uma mensagem também. É uma forma dela dizer, ó, aquele meu passado não está morto. Aquele meu passado continua. E aí entra naquele tema super polêmico, né, de apropriação cultural. Se a gente utilizar a cultura de um grupo assim, gostei disso, vou usar, cuidado, porque a gente não está falando só de uma roupa, a gente não está falando só de uma vestimenta, a gente está falando de uma história. Quando você pega aquela vestimenta de uma pessoa e apropria para você, será que você está fazendo isso com respeito, entendendo aquela história? Ou não? Você está fazendo isso apenas como uma apropriação cultural? É um tema que pode ser discutido numa redação, por exemplo. Então, é complexo. Não é para a gente definir uma opinião, mas é para a gente, pelo menos, né, baixar a guarda, a gente ter humildade de perceber que a gente não tem todas as respostas. A gente precisa refletir.
né? A gente tem uma vida que ela não veio assim do nada, gente. O mundo não começou agora, né? A gente tem um país que tem mais de 500 anos e aquilo que aconteceu no passado nos influencia diretamente, assim. A gente vê na rua, o nosso passado está na rua, beleza? Mas aos pouquinhos a gente aprende a descobrir como as coisas são só de olhar para a rua. Galera, um beijo aí para você, Davi e Rafaela, de Sergipe. Um beijo também para você, Silvana Lambert, ó, que chique, do Pará. E a Drica, de Recife. E tem também a Jéssica Marinho, de Minas Gerais. Então, um beijo para todos vocês. O Brasil todo tá assistindo essa aula, que da hora. É muito louco, é muito louco. É muito doido. Bom, eu não posso ficar me distraindo aqui, né? Só porque eu acho muito legal que todos vocês estejam me assistindo. Muito obrigado. Quem puder compartilhar, ainda tem bastante coisa para falar, tá bom? Então, beleza. Essas são as formas de resistência, pelo menos as principais, né? Algumas delas, para a gente ver que o processo da escravidão não é simples, não é passivo, não é tranquilo, não é, a corrente tá aí, tranquilo, vou trabalhar 30 anos aqui, sossegado. Que loucura, né? Teve muita revolta, muita treta, muita. E reflete no nosso dia a dia. Bora então concluir esse tema da escravidão. Compreender a história da escravidão no Brasil desenvolve a sua habilidade de associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Ou seja, fazer a ponte, fazer essa linda ponte entre o passado e o presente. As coisas não são como elas são por acaso. A única coisa que eu posso te garantir é que as coisas não são como são por acaso. Existem explicações e a história está aqui para te dar um monte. Bom, bora falar então de mais revolta, porque é para isso que a gente veio hoje, certo? A gente já falou do genocídio indígena, a gente já falou da escravidão que aconteceu no Brasil, tanto indígena quanto a africana. E agora a gente vai falar de outro tipo de revolta. As revoltas de fato brasileiras, nativistas. Só que cuidado, é muito difícil. Porque as revoltas nativistas, olha aí, são conflitos com interesses locais, sem pretensão emancipatória. Ou seja, sem a ideia, os caras que fazem essas revoltas que a gente está chamando de nativista, esses caras, eles não querem se libertar de Portugal. Eles ainda nem sabem exatamente o que é esse negócio chamado Brasil. Quando eu falo nativista, eu quero falar nativo. É daquele lugar. Professor, falando de uma forma, né, dialeto aí da rua, numa gíria, a gente poderia então entender, professor, que as revoltas nativistas são as revoltas das quebradas? As revoltas nativistas são as revoltas locais, daqueles lugares, que acontecem por interesses e conflitos locais também. Quantas revoltas a gente vai falar aqui hoje? 9 das nativistas. Depois eu falo de mais 3. Eita, nós! A gente vai falando de revolta. Já falei de um monte de revolta indígena, né? Já falei da escravidão e a gente segue nessa luta aí. Beleza! Opa! Primeira das revoltas. A ordem eu fiz por ordem cronológica, né, pela ordem das datas, para a gente conseguir entender legal, beleza? Espero que seja bom para ti também dessa maneira, certo? Primeira revolta, então. Ixi, eu escrevi errado, tá, gente? Não é aclamação, não, que ninguém ficou de cama. Pelo amor de todos. É aclamação. Aclamaram o Amador Bueno. Amador é um nome. É louco, né? Esse Amador Bueno aí, ele era um cara de São Paulo e aconteceu uma revolta envolvendo o nome dele no ano de 1641. Leitura rápida do que está aqui, né? A organização de uma revolta, até para você analisar uma revolta, né? Quando você for estudar uma revolta, ó que legal você resumir assim, ó, colocando o contexto, o que estava acontecendo na época, quem participou, quais os objetivos, para que teve a revolta, afinal de contas, o processo, que é a mesma coisa que dizer o que aconteceu, e por fim o desfecho e o significado dessa revolta. Se a gente tiver esses elementos, a gente vai conseguir entender bem bacana aí, né, de forma introdutória, um pouquinho de cada uma delas.
Vamos lá então, a aclamação Amador Bueno, ela tinha um contexto seguinte, 1641 tinha passado menos de um ano que Portugal tinha se libertado da Espanha. Portugal então se liberta da Espanha, porque é louco isso. Aliás, eu preciso explicar isso legal para vocês, né? Não pode ser jogado. Não é que Portugal se liberta da Espanha. Teve uma coisa chamada União Ibérica, que foi quando um rei espanhol, por questão dinástica, por questão daquelas linhagens das nobrezas doidas lá, ele acabou virando rei da Espanha e rei de Portugal também. Até que alguns nobres lá de Portugal não aguentavam mais esses reis espanhóis, se juntaram e deram o poder para um cara chamado Dom João IV de Portugal. Esse Dom João IV, então, junto com a sua força, né, militar, ele consegue expulsar os espanhóis. Isso em 1640. Só que Portugal ficou sendo, de alguma forma, explorado economicamente e politicamente por esses reis espanhóis por muito tempo, desde 1580. Então a gente tem 60 anos desse domínio. Quando esse domínio terminou em 1640, Portugal consegue a liberdade, consegue ser independente, né? Mas está bem cheio de problemas, principalmente econômicos. Portugal precisa de mais dinheiro. Da onde vem o dinheiro da metrópole portuguesa? Do Brasil e de suas outras colônias. A vida do Brasil e das outras colônias ia piorar, porque Portugal ia aumentar as tarifas, né? As taxas, os impostos, a fiscalização. Ia ficar mais difícil viver aqui. E é esse o contexto dessa revolta. Os participantes. O principal, o Amador Bueno da Ribeira. E outros bandeirantes também. O que esses caras queriam? Os outros bandeirantes, né? Eles queriam o seguinte. Aí, a gente tá no ano 1641. E a gente tá com medo. Já viu? Bandeirante com medo? A gente vê na escola que eles eram todos corajosos, mas eles estavam com medo. Porque Portugal ia voltar com tudo. E no meio desse fiscalismo, e se os portugueses proibissem os bandeirantes de escravizar indígena? Porque bandeirante era bom nisso, era bom escravizar indígena. Os bandeirantes, então, estão com medo dessa nova fase. O que Portugal vai fazer? Ah, eu não vou esperar. A gente vai nomear, então, o Amador Bueno como Capitão-Mor. E aí ele vai nos defender, ele vai defender nós, ele vai defender os bandeirantes, ele vai deixar a gente escravizar indígena à vontade. É isso que os caras queriam. Professor, então nem toda revolta ela tem uma causa bonita? Nem toda revolta tem uma causa bonita. A causa desses caras era elevar esse Amador Bueno para um certo líder, assim, para que eles pudessem escravizar mais gente. Essa é a causa dessa revolta. E aí, conseguiram nomear o cara? Nomearam ele como capitão lá. Só que o próprio Amador Bueno ficou com medo danado do rei e ele próprio falou, desculpa rei, eu nunca quis ser esse negócio aí que estão falando. O próprio Amador Bueno, que era para ser o líder da revolta, ele, como a gente diz hoje em dia, ele amarelou, né? Ele não quis não, ficou com medo. Ah, mas não é que ele amarelou, né? A gente está falando de uma época do absolutismo. Ele poderia morrer. Aliás, era quase certo que ele iria morrer se ele continuasse com essa brincadeira aí. Então ele nega, a coroa portuguesa deixa passar, então deixa por isso mesmo, e o desfecho, o significado, é que o Amador Bueno ele foi inocentado, né? Ficou por isso mesmo. E esse movimento, ele representa já uma tensão entre os colonos de diversos setores. Então, não é todo mundo que vivia aqui no Brasil que pensava igual. O bandeirante pensava diferente do jesuíta, que pensava diferente do português, que pensava diferente do indígena, que pensava diferente do escravizado que veio da África. Então a gente não tem um grupo único aqui na colônia do Brasil. A gente tem um monte de gente diferente. É importante reconhecer que a sociedade do Brasil, lá na época colonial, ela, assim como hoje, ela já era bastante miscigenada, bastante mesclada. A gente sempre gostou dessa mistura, certo? Essa foi a aclamação Amador Bueno, de 1641, que aconteceu em São Paulo. Pessoal, antes de eu entrar na próxima revolta, que é a revolta da cachaça, ê lasqueira, a gente vai responder mais perguntinhas de vocês. Afinal de contas é uma live, né? Vamos responder, porque é uma oportunidade tão bacana. Vamos lá. Opa! Pergunta aqui da Ana Letícia de Natal, do Rio Grande do Norte. Quais eram
os objetivos da Inconfidência Mineira. Espera só um pouquinho, porque a gente vai falar dela. No final dessa aula, a gente vai falar da Inconfidência Mineira, da Inconfidência Baiana, da Revolução Pernambucana. A gente vai falar disso aí, tá bom? Vamos lá. Olha, Larissa, Amanda, ela também fala, né? Professor, fala sobre a Conjuração Baiana. Vou falar sim. E o William perguntou o seguinte, no período da colonização do Brasil, existiam outros povos da Europa tentando colonizar fora Portugal? Existia, legal sua pergunta. Existia sim. A Inglaterra também tentou fazer e conseguiu. Estados Unidos, por exemplo, foi colônia da Inglaterra. A Jamaica foi colônia da Inglaterra. A Espanha teve um monte de colônia também. Até a Holanda quis ter colônia. Invadiram até o Brasil. Então, sim, outros países da Europa também queriam ter colônias. Inclusive, existem colônias até hoje. Existem colônias até hoje. O Brasil faz fronteira com uma delas. O Brasil faz fronteira com a Guiana Francesa, que é um território da França. É uma colônia da França. Até hoje, professor? Sério? Mesmo? Mesmo. Então, quando eu falo de Brasil colonial, não é pra gente achar assim, nossa, professor, mas isso não existe mais. Existe sim. Ah, e quando eu falo de revolta, professor, mas não existe mais. Existe também. Então, vamos lá. Seguinte, respondi aí um pouquinho de pergunta. Ai, meu Deus. Apertei aqui botões. Opa, voltou para a revolta da cachaça. Revolta da cachaça é o seguinte, ela acontece em 1660 até 1661. Professor, não é um dia só? Não é um dia só. É um processo. Ela vai decorrendo ao longo dos dias. O contexto. Em 1654, ou seja, 6 anos antes da revolta da cachaça, os holandeses foram expulsos da região de Pernambuco. E quando eles foram expulsos, eles foram produzir açúcar em outras regiões. Então abriu concorrência com o próprio Brasil. Vamos ver o seguinte então. O Brasil, ele produzia bastante açúcar. Na verdade, ele plantava cana lá e outros caras iam desenvolvendo aí até virar o açúcar que a gente conhece hoje. De qualquer maneira, o Brasil, então, ele tinha essa produção de açúcar. Quando a Holanda vai fazer açúcar em outros lugares, o Brasil pensa, nossa, não acredito, agora eu tenho um concorrente. Como é que vai ser com concorrente? Eu não vou mais conseguir vender todo o açúcar que eu vendia antes. Então, parte dessa cana que eu transformava em açúcar, eu não vou mais transformar em açúcar, porque eu vou perder dinheiro. Eu vou transformar agora em cachaça. Só que, inicialmente, o Brasil é uma colônia. As pessoas que viviam aqui não podiam comer o que quisessem, beber o que quisessem. Elas tinham que comprar os produtos, na maioria das vezes, de Portugal. Portugal vendia vinho. Portugal quer que o brasileiro tome vinho, para gastar dinheiro com vinho, que vinha de Portugal. Agora o brasileiro queria tomar uma cachaçinha. Então os portugueses, desde 1660, começaram a trazer conflitos para os brasileiros, dizendo que eles não poderiam tomar aquela cachaçinha, que a cachaçinha seria só, no máximo assim, para um escravizado, para que ele não morresse de desgosto, dar uma cachaçinha para ele no final do dia, não é para todo mundo, sabe? Então uma galerinha ficou muito possessa com essa opressão de Portugal. E esses caras não só queriam beber cachaça, tá, gente? Essa galera não é necessariamente cachaceira. Eles queriam produzir cachaça para ganhar dinheiro com isso. E aí que um governador todo espertão do Rio de Janeiro, chamado Salvador Correia de Sá, ele vai fazer o seguinte, vocês não estão achando difícil encontrar cachaça? Eu arranjo cachaça para vocês. Mas eu arranjo essa cachaça para vocês e para comprar essa cachaça minha, você vai ter que pagar uma tarifa a mais. Tem mais, hein? Não é só a cachaça que eu tenho aqui, não. O que você quer? Tem muita coisa aqui. Então esse governador começou a fazer meio que um contrabando. Nisso, 2 caras se revoltam. Assim, não só 2, mas 2 fazendeiros ficam mais conhecidos, que é o Jerônimo Barbalho e o Agostinho Barbalho. Eles eram senhores de engenho. Queriam produzir cachaça. Esses caras, então, eles juntam uma força de mais de 100 fazendeiros e aí vão se rebelar contra esse governador aí. Acontece realmente uma treta, daquela que a gente conhece bem. Então, é tentativa de matar o inimigo mesmo. E nessa briga toda, o governador, o tal de Salvador Correia de Sá, esse governador do Rio de Janeiro, ele consegue vencer a luta. E depois dele ter vencido a luta, olha que maluco, o próprio governador acabou sendo enviado para Lisboa, para Portugal, e ele foi
julgado, ele foi preso lá. Por quê? Porque ele também estava fazendo contrabando. Qual é a moral da história da revolta da cachaça? Porque todos os revoltosos se deram mal. Quem queria produzir a cachaça não conseguiu, foi reprimido pelas forças do governador. E o próprio governador, que tentou, né, fazer um contrabandozinho ali, também foi reprimido depois. A vida não era fácil na colônia, não. A cachaça, depois de tanta gente tomar mesmo com a proibição, acabou sendo legalizada no Brasil em 1695. E aí a produção só foi aumentando. Olha que louco, né? Como um produto gera, sim, uma revolta, certo? Se você não tiver aquilo que você quer, né, aquele seu interesse atendido, você pode aceitar ou você pode se revoltar. Veja, as revoltas nativistas não têm nada a ver com separar de Portugal. Percebe que são questões realmente locais? São questões locais de verdade, certo? Essa é a revolta da cachaça. Já falamos, então, de duas revoltas. Essa é a terceira. Ela é conhecida como Conjuração do Nosso Pai, ou de Nosso Pai. O que isso significa? Vamos dar uma olhadinha. O que está acontecendo em 1666? Faz 12 anos que a Holanda foi expulsa, então a galera ali do Nordeste está tentando reconstruir a economia do açúcar. Não é fácil. E tanto não é fácil que muitas vezes os fazendeiros se revoltam porque eles querem melhores condições. Vê, não é só quem sofre, assim, não é só o escravizado que vai se revoltar. Pessoas que não necessariamente estão passando fome também se revoltam, né? Elas também têm interesses. Então vamos lá. Alguns fazendeiros, até militares, membros das classes médias, vê, eu não estou falando de ninguém muito pobre. Esses caras de classes médias e classes altas, lá em Pernambuco, nesse ano de 1666, eles estão com muita raiva do governador de lá, chamado Jerônimo Mendonça Furtado. Ele ficou apelidado de Chumbrega. Já ouviu falar nessa palavra, Chumbrega? Sabe por que existe essa palavra Chumbrega? É porque assim, essa galera aí de Pernambuco, eles odiavam um cara que era alemão, que se chamava Schomberg. E aí ele tinha um bigodão estranhão, tinha um cabelão estranhão, e a galera não gostava dele. Quando a galera ficou com raiva daquele governador lá deles, aí eles falaram, quer saber, vamos xingar esse governador? Vamos. Vamos pôr um apelido nesse governador? Vamos. Vamos pôr o apelido daquele alemão lá, aquele suado lá, vamos pôr o apelido dele? Vamos chamar o governador agora de Chumbrega, igual aquele alemão? Porque eu não sei se o pessoal falou de propósito Chumbrega ou se eles achavam que o nome do alemão era Chumbrega, era Schomberg. Mas aí virou Chumbrega. E até hoje a gente fala, isso aí tá meio Chumbrega, hein, cara? Ó que doido, né? Por uma menção lá da colônia. Enfim, a galera tá muito brava com esse governador. Por que esse governador encheu o saco da galera, então? Por que ele irritou essas pessoas? Porque ele recebeu alguns franceses lá naquela região e recebeu bem esses franceses. E, sinceramente, gente, esse governador tinha recebido ordem do rei para receber esses franceses. Mas a população não queria saber. Queria a expulsão desse governador. Foram para cima dele, só que esperaram o momento certo. Tem um dia do ano, lá naquela região, lá naquela época, que tinha um ritual conhecido como Nosso Pai. Nesse dia, nesse ritual, as pessoas saem na rua e tentam ajudar os enfermos. Todo mundo que é doente, então, recebe uma ajuda dessas pessoas desse ritual. Só que essa galera que estava brava com o governador aproveitou esse ritual, aproveitou esse dia para se disfarçar na rua, no meio da galera, e aí, quando viram o governador lá no ritual, prenderam o cara e enviaram ele lá para Portugal. E tem mais. Esse governador, quando chegou em Portugal, tentou se defender. E falou assim pro rei de Portugal, mas você viu, me expulsaram de lá, eu era o governador de lá, me expulsaram de lá, que absurdo. E aí o rei de Portugal falou, vamos analisar a situação? Tá aqui que você é bem corrupto, né? Nossa, você fez isso? Nossa, tá aqui que você pensava até em fazer algo contra mim, contra o rei. Direto para as Índias. O governador depois teve que ir para as Índias, foi preso, ficou lá longe. Então essa revolta, ela é uma revolta que deu certo. Ela é uma revolta que os caras queriam expulsar o cara e expulsaram. Ó que louco, às vezes dá certo. E essa é a conjuração do Nosso Pai. Professor, eu estou vendo aqui que as revoltas, elas acontecem por questões tão locais, professor. Vale a pena eu saber isso? Vale a pena eu estudar isso? Olha, você não vai precisar saber exatamente como foi cada uma dessas revoltas.
mas não vai poder esquecer que elas são por interesses locais. Eu estou dando vários exemplos que envolvem cachaça, que envolvem chumbrega. Esses exemplos que pode até parecer bobeira pra gente, né? Mas representam interesses locais. Não é só um interesse assim nacional, global que é importante. O interesse local também é importante. Beleza? Muito bom. Então, uma pausa para responder uma pergunta. Será que vai ser a sua pergunta? Vamos ver. Já avisou a galera? Tem mais um tempo de aula ainda, hein? Olha que legal. Professor, as revoltas lá do Brasil Império, elas eram todas separatistas? Também não. Também não. Quem fez essa pergunta foi o Jordan Felipe, do Facebook. Ele estava lá, tal, e aí ele fez a pergunta e eu estou aqui respondendo. Isso pode acontecer contigo também. Durante o Império, tem muita revolta com interesse local também. E que legal, hein? Então a gente está entendendo, né? Que existe interesse local, que existe um interesse menor. Existe. Não existe só aquele interesse de, liberdade para todos. Não. Às vezes o interesse é só na fazenda ali, ó, só no bairro. Ou, né, como a gente gosta de falar, só na quebrada. Beleza? Então é isso aí. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Mas vamos mandar uns beijos também, né? Senão a gente perde o costume. Beijo para o Alandson, de Alagoas. Também para o Antônio de Euclides da Cunha. Eu já ia falar que era o Antônio Euclides da Cunha. Eu ia falar, nossa, você tá aí, cara. Mas de Euclides da Cunha, beleza. A Paola, de Cabo Frio. A Nicole, de Manaus. Nossa, caramba. E tem gente também. E muitos beijos para Morrinhos do Ceará. Alguém de Morrinhos do Ceará, né, falou com a gente, não disse o nome, mas um beijão pra ti, beleza? Estamos juntos mesmo, firmes e fortes aí, porque já não é fácil viver no nosso país, certo? Então se a gente ficar de inimizadezinha entre um e outro, a gente só tem a perder, beleza? Então vamos se unir aí, mesmo que a gente pense diferente em algum momento, isso não é motivo da gente parar de dialogar, trocar ideia. Vamos lá então, a próxima revolta é a revolta de Beckman, não é da Beckman, né? Um errinho aí ortográfico, perdão, por favor. E o Beckman é o seguinte, essa história ela é muito doida. E ela acontece lá no Maranhão. Eu vou explicar para vocês um pouquinho então como é que é essa revolta. Essa revolta aconteceu porque dois irmãos, o Manuel e o Tomás Beckman, eu tô aqui de Tomás Beckman, não sei se você reconheceu. É como se alguém soubesse o rosto desse cara, né? Ninguém sabe. Por isso mesmo que eu coloquei esse cabelo. E a partir de agora é assim o rosto dele. O Tomás Beckman, ele era o cara mais enfesado entre os dois irmãos. O Manuel também, mas o Tomás era um cara que gostava de falar mais. E aí eles estavam lá no Maranhão, no ano de 1684. O que estava acontecendo no Maranhão nesse ano? Aliás, nesse ano, né, a gente vai ver já a própria revolta. Mas 2 anos antes, criaram uma empresa lá. Aliás, vale lembrar, hein, gente? Vale lembrar que o Brasil, durante essa época aí, ele não era um país só. O que, professor? Tá maluco, professor? Como assim o Brasil não era um país só? Não era. Era dividido em 2. Era o estado do Brasil e também o estado de Grão-Pará e Maranhão. Sim, o Brasil não era um Brasil, eram 2 Brasis. E só volta a ser um Brasil em 1775, com o governo lá do Pombal, já é outra história. Vamos lá então, estamos no Maranhão, 1682. Criam uma empresa. É uma empresa chamada Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Para que serve essa empresa? Essa empresa é para você controlar, é para você saber todos os produtos que vão entrar naquela região. Portugal é metrópole, Brasil é colônia. Essa empresa é para Portugal garantir os seus monopólios. Ei, brasileiro, você quer vinho? É de Portugal que você vai comprar. Ei, brasileiro, o que você quer? É de Portugal que você vai comprar. Inclusive, pessoas escravizadas. Quer uma pessoa escravizada? Vou trazer para você. Vou trazer pelo preço que eu quiser. Os fazendeiros, por exemplo, o Manuel e o Tomás Beckman, tinham escravos. Esses caras têm esse nome Beckman porque eles têm ascendência alemã. E eles tinham escravos. E eles querem ter mais escravos. Eles são contra essa empresa. Eles são contra a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Eles são contra. E o que eles vão fazer, então, para conseguirem, né, melhores condições econômicas, para conseguirem comprar mais escravizados? Olha a causa dos caras, né? Eu quero comprar escravizado. É a minha liberdade de consumo, não é? Não tem gente sendo escravizada? Tem. Eu quero comprar, eu tenho dinheiro.
É a ideia dos caras. Eles querem o fim do monopólio, o fim do estanco e melhores condições econômicas. E como é que acontece? Acontece o seguinte, esses caras eles juntam forças, né? Eles contratam alguns capangas e fazem um saque, né? Um assalto, mas eles roubam, né? Tudo que tinha ali no armazém dessa empresa, dessa companhia. O governador do lugar tinha ido embora, aproveitaram a ausência do cara, foram lá e saquearam o armazém da Companhia de Comércio do Grão Pará e Maranhão. Quando eles fizeram isso, tem mais, eles não só saquearam, como eles também falaram, não, agora nós vamos administrar isso aqui. A gente vai ter 2 fazendeiros, 2 comerciantes e 2 membros do clero, e esses 6 caras juntos vão fazer uma nova empresa, que vai ser tudo diferente, vai ser tudo muito melhor. Olha a ideia deles. E aí, o Tomás, perdão, o Tomás, que sou eu, tô tossindo aqui, já tô com uma certa idade. O Tomás pensou assim, ei, Manuel, chega aí, Manuel, tô com uma ideia aqui, Manuel. Aí o Manuel chegou, e aí, o que é, Tomás? Ah, Manuel, você não tá ligado, eu vou lá em Portugal. Aí o Manuel, tá doido, irmão? Eu vou lá falar pra eles que a gente tá certo de fazer o que a gente tá fazendo, a gente tá certo de reclamar do jeito que a gente tá reclamando. Se a gente quer escravizar os outros, se a gente quer comprar escravo, é pra gente produzir mais. A riqueza não vai parar no rei, é pra ele. Eu vou lá, eu vou convencer ele, Manuel. Sei que sabe, Tomás, sei que sabe. Aí lá foi o Tomás falar com o rei, né? Cadê esse rei que eu vou falar? Vou falar com ele. Cadê esse rei? Chama o rei aí. Chama o rei aí. Quem é o rei? É ele aí? Oh, minha Vossa Alteza, pelo amor de Deus, Vossa Alteza. Eu tô tentando explicar a situação pra você, que lá na colônia tá muito difícil. Eu e meu irmão, a gente tá numa situação muito difícil, sabe? Porque a gente acabou que uns escravizados eles morreram, porque a gente trata eles, né, daquele jeito. E aí a gente quer comprar mais, mas tá difícil. Porque a empresa, ela não deixa. Aí o rei assim, a empresa não deixa, né? Não deixa, rei. Você acredita que a empresa não me deixa comprar mais escravizado do que um certo limite? Aí o rei falou, ah é? E quem você acha que administra essa empresa no fim das contas? Quem você acha que é o último dono dessa empresa no fim das contas, o Tomás? Aí o Tomás, acho que é Vossa Alteza, não é? Sim, Tomás, sou eu. Então, se eu dei aquela regra, é porque eu gosto dela, sabe, Tomás? E se você veio até aqui, Portugal, tirar o meu tempo para falar isso, então você vai ficar preso aqui, beleza? O Tomás foi preso! Ele foi lá pedir ajuda e foi preso. Tem mais? O rei falou, ô Tomás, inclusive, vamos te dar uns tapinha na cara aí, até você falar, quem mais tá com você nessa história? Quem mais tá com você nessa história? Meu irmão Manuel, e tem os outros caras lá também e tal. O rei foi lá, e aí o rei foi lá e matou todo mundo, matou o Manuel. O Tomás ficou preso, mas o Manuel foi morto. Coitado do Manuel, o Manuel estava lá, foi morto. Então essa é a revolta de Beckman, lá no Maranhão. É um exemplo diferente, né? A gente tem o Tomás preso, porque ele solicitou aquelas mudanças todas quando ele foi lá para Lisboa, e o Manuel morto em meio a uma repressão. Professor, mas não entendi. Por que então a gente está estudando essa revolta? Não é mais um caso de repressão e tudo mais? É mais um caso, mas ele tem algumas peculiaridades, né? A gente tem pessoas fazendeiras aqui sendo presas e mortas. Então o interesse do rei, a força do absolutismo, a força da metrópole é tão enorme que até mesmo alguém com um pouquinho de dinheiro poderia se dar mal, certo? Então essa é a revolta de Beckman. É beijo? Tem beijo? Não tem beijo? Não tem beijo ainda não, calma aí que daqui a pouco vai ter mais beijo. Próxima revolta, que não é uma revolta, é uma guerra. E teve até aluno que perguntou, professor, mas qual é a diferença de uma revolta para uma guerra? Basicamente é o potencial bélico mesmo, né? Quanta gente está armada, né? É tempo de duração, intensidade da luta, né? Quais são as forças, são institucionais, não são? São vários fatores para a gente diferenciar uma coisa de outra. Vocês vão ver que essa guerra foi guerra mesmo. Olha lá, Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais de 1707 até 1709. Foi no início daquele período que as pessoas estavam encontrando ouro nas minas. Então pensa a euforia, pensa todo mundo feliz querendo ganhar dinheiro, todo mundo indo lá. Só que aí aconteceu uma diferença de interesse muito grande, que é assim, tinham os bandeirantes. Os bandeirantes foram os primeiros a chegar naquela região.
Então tinha o Jerônimo Pedroso, tinha o Borba Gato, famoso esse bandeirante Borba Gato, né? Tem até uma estátua super charmosa dele na cidade de São Paulo. Então, o Jerônimo Pedroso e o Borba Gato, eles eram alguns dos tantos bandeirantes que foram lá, não só para prender índio, mas também para encontrar ouro. Quando eles chegaram lá, eles viram que só tinha indígena. Então eles foram lá, reprimiram os indígenas, conseguiram conquistar aquela região. Só que a gente está falando de uma busca por ouro. Não vai ser só bandeirante que vai lá. Aliás, bandeirante, a gente tem uma imagem do bandeirante, do cara super poderoso e tudo mais, mas os bandeirantes eram conhecidos na época pelas outras pessoas como bandoleiros. O que a gente hoje chama de bandeirante, na época eram conhecidos como bandoleiros. Esses bandoleiros chegaram na região. Não primeiro do que todo mundo, porque já tinha indígena lá. Mas eles chegaram lá. E aí eles viram outras pessoas de outras regiões dessa colônia portuguesa, que a gente hoje chama de Brasil, foram chegando para tentar encontrar ouro também. E aí os bandeirantes ficaram: ei, ei, de onde você veio? Eu vim lá da Bahia. O que você está fazendo aqui, estrangeiro? Na época, uma pessoa que fosse da Bahia poderia ser vista por uma pessoa que é de São Paulo como estrangeira e vice-versa. Não existe Brasil unificado. São regiões tão diferentes, tão distantes, tão sem comunicação, que é estrangeiro. Então os bandeirantes vão falar: ei, tá vindo gente da Bahia, tá vindo gente de Pernambuco, tá vindo gente do Rio de Janeiro e, claro, tá vindo gente de Portugal. Pra mim, bandeirante, bandoleiro, pra mim é tudo forasteiro, pra mim é tudo estrangeiro. Digo mais, aprendi uma palavra aqui com os meus amigos indígenas. Eles são todos emboabas. Para os bandeirantes, aqueles estrangeiros eram emboabas. Por isso, Guerra dos Emboabas. Eram bandeirantes contra outros colonos de outros lugares, disputando para ver quem ia conseguir ficar com as regiões do ouro. O bandeirante, ele não estava lá só para conseguir a terra dele. Ele queria todas as terras. O objetivo dos bandeirantes era ter o monopólio daquela região. Só eles queriam explorar o ouro. É uma ousadia, né? No fim das contas, a gente vai ver o que aconteceu. Vamos lá. Então tá, os bandeirantes eles querem só eles ali, né, explorar o ouro. Só que nessa briga de esse ouro é meu, aconteceu briga e morte. Então a gente teve primeiramente um emboaba sendo morto e depois 2 bandeirantes sendo mortos. Por causa dessas 3 mortes, a gente foi tendo mais e mais e mais disputa e mais treta e mais guerra e mais problema, até que a gente tem realmente aí a formação de um conflito que a gente conheça como guerra. Beleza? Então, de alguns homicídios, a gente tem a passagem para uma guerra entre os paulistas e os que vêm de outras regiões. Quem venceu essa disputa? Os que vieram de outras regiões, até porque eles estavam sendo ajudados pelos próprios portugueses. Então, era uma força maior. E essa guerra ela ficou muito conhecida não só porque era uma disputa de bandeirante com gente de outro lugar, mas porque teve uma das batalhas conhecidas como Capão da Traição. Foi traição para todo lado. Primeiro, os bandeirantes eram mais de 300. Já tinham percebido que iam perder a batalha, iam perder a guerra toda, já estavam em retirada. Estavam em retirada. Estavam indo embora, os bandeirantes. Estavam indo embora. Vamos lá pro Goiás, vamos ver se tem ouro para lá. E foram mesmo e acharam. Aí eles, vamos embora. Só que eles pararam num lugar ali, um lugar difícil de você ficar. E aí eles ficaram assim pensando: puxa, mas antes de ir embora, a gente podia dar um último ataque nos caras, só para ver se é possível. Não, então tá, então vamos ficar aqui. Vamos esperar os caras. Vamos esperar os emboabas. Vamos dar um último ataque. Aí os emboabas vieram. E eles deram o último ataque. E conseguiram matar muitos emboabas. Nisso os emboabas concentram uma grande força para você poder reprimir aqueles últimos bandeirantes revoltosos. E fizeram isso. Foram para cima desse lugar chamado Capão, que hoje é o Capão da Traição. E aí foram lá e falaram: ei, bandeirantes, tá vendo o tanto de gente que tem aqui? A gente vai matar todo mundo. Aí os bandeirantes: nossa, tem razão, chega, a gente se rende. Os bandeirantes se renderam, eram mais de 300. Os bandeirantes se rendem, falam: beleza, água, figa, rendeu, já foi, perdi. Aí, na hora que os bandeirantes estavam indo embora, já foi, acabou a guerra, perdemos. Os emboabas vieram por trás e mataram os 300.
Por isso é o capão da traição. Mais de 300 bandeirantes foram mortos naquela situação. Até o rei de Portugal pensou, nossa, eu preciso fazer alguma coisa pelos paulistas ali, porque eles tomaram uma feia, hein? Eita! É melhor dar um prêmio de consolo. Pelo menos eu vou transformar a vila de São Paulo que tal transformar numa cidade? Oh, legal, vai ter mais administração, vai ter mais dinheiro vindo, vai ter mais possibilidade de organização. Então São Paulo perde a Guerra dos Emboabas, mas se transforma numa cidade. Então perde de um lado, ganha do outro. E para a história da economia do ouro do Brasil, também foi uma situação positiva, porque por causa da expulsão dos bandeirantes de lá, eles procuraram ouro, não de todos, tá, de alguns, eles procuraram ouro em outras regiões e encontraram, por exemplo, no estado que hoje a gente chama de Goiás. Legal? Essa é a Guerra dos Emboabas. Beleza. Gente, é o seguinte, a gente vai ter aí alguns minutos para a gente discutir um pouquinho mais, mas para quem chegou agora, acho que teve gente que não está desde o começo. É importante eu dizer, vai ter simulado sobre questões de história, questões de humanas, questões de português. A gente vai ter esse simulado no dia 1º de outubro, que é domingo. Então, domingo, você entra na trilha do Enem e vai conseguir fazer um simulado legal com questões assim do jeitinho do Enem. Aí lá na quinta-feira, no dia 5 de outubro, vai ter uma correção desses exercícios comigo e com a professora Pamba. Legal? Então, por favor, conto com vocês aí, né? Simulado é a hora da verdade. Eu espero que você faça o seu, vai fazer diferença, eu acredito nisso, certo? De verdade. Não teria por que estar falando isso. Eu acredito mesmo nesse treino do simulado. Acredito de coração. Certo? Beleza. Vamos lá, então. Já falamos da Guerra dos Emboabas. Aí, pessoal, a gente teve a Revolta do Sal. Essa Revolta do Sal acontece em 1710, mesma época, né, da Guerra dos Emboabas. E a Revolta do Sal, ela tem uma diferença em relação às outras, porque ela teve Bartolomeu Fernandes de Faria. Hoje ele poderia ser conhecido como o tiozão doidão. Esse tiozão, chamado Bartolomeu, ele era loucão. Não pode falar isso na prova, tá, gente? É só uma brincadeira, tá bom? Eu vou explicar, vou tentar me defender porque que eu tô falando isso dele. É que é o seguinte, tinha uns caras lá, ele era de Jacareí, ele tinha uma fazenda em Jacareí, uma cidade de São Paulo. Aí ele percebeu que de uns tempos para a época dele, 1710, 1711 ali, ele estava vendo que a vida estava ficando muito mais difícil, muito mais difícil, muito mais difícil. Ele estava, puxa, mas por que tá tão difícil? Porque tem uma empresa chamada Companhia de Comércio do Brasil que está tentando, assim, deixar a nossa vida difícil. Quando a gente vai comprar um produto dessa empresa cobra muito caro. Quando a gente vai vender um produto para essa empresa não paga quase nada pra gente. Tem mais, eu quero sal, eu quero sal, eu quero sal. Por quê? Não é porque a galera era viciada em sal, é porque na época não tinha geladeira. Então o sal não era só para salgar o alimento e deixar ele gostoso, também era para conservar os alimentos. O sal era mais importante ainda do que ele é hoje. E então, quando esse cara, né, ele percebeu que ele estava tendo um problema de abastecimento com o sal, ele não estava conseguindo comprar o tanto de sal que ele queria comprar o sal, ele não queria roubar o sal, ele queria comprar. Mas não deixavam ele comprar o sal. Vê que mundo diferente do nosso, né? E aí esse cara falou, não, vou juntar os meus. Aí ele juntou os parceiros. Aí ele falou, vamos lá na companhia, onde é que fica o armazém? Fica lá em São Vicente, fica lá em Santos, ali naquela região. Vamos lá. Vamos descer a serra, vamos lá no litoral. Aí, cambada, vamos lá no armazém lá. Aí ele levou uma galera, levou até uns indígenas junto ali. Não sei como é que ele convenceu os indígenas, se foi pagando, pedindo, não sei. Mas levou uma galera lá e tal. Chegaram no armazém, pegaram muito sal do armazém, quebraram a porta do armazém, entraram no armazém, pegaram o sal e saíram. Na hora de sair, ele falou assim, a polícia vai vir atrás, eu tô ligado como é que funciona a polícia. Então, eu vou botar uma bomba que, sei lá, eu vou explodir, eu vou destruir essa ponte para que a polícia não consiga nos perseguir. Então ele está correndo a ponte, aí ele destrói a ponte que ficou para trás e foi para a fazenda. De fato, a polícia não conseguiu achar o cara. E aí a polícia, assim, modo de dizer, né, forças portuguesas. As forças portuguesas, elas então começam a buscar ele. E busca, e busca. Quando encontra, ele já está com 80 anos. Ah, vocês ainda estão falando daquela revolta do sal? Que vocês perderam?
Quer me levar preso? Leva. Aí levaram ele com 80 anos pra cadeia, só que ele era tão doidão que não deixou ser preso. Morreu antes. Vai pensando, esse é o Bartolomeu. O Bartolomeu morreu antes de chegar na cadeia e ele conseguiu fazer o sal chegar na fazenda dele. E tem mais, ele não roubou esse sal. Dizem, né, é difícil confiar numa informação da colônia, mas parece que ele deixou dinheiro no armazém para mostrar, olha cara, eu não quero roubar, eu quero ter o direito de comprar sal. A revolta nativista, ela diz respeito a um interesse local, que no caso era o sal. Vamos para a próxima. Cadê a próxima? Depois do sal, é a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, vou falar de um jeito bem rapidinho, é o seguinte, acontece em Pernambuco. E aí, a gente tem um contexto, né? Olinda, que hoje a gente fala assim, puxa, mas Olinda é uma cidade, é um lugar que é praticamente bairro de Recife, né? Um lugar pequeno. Mas na época, era um lugar grande. Olinda era muito maior do que Recife. Quando chegou o ano 1710... 10 de novembro de 1710, para ser mais exato, o que aconteceu? Os governantes elevaram Recife a uma vila. E o que isso importa na nossa vida, professor? Tá, tinha Olinda. Olinda era um lugar onde muitos fazendeiros viviam, né, os produtores da cana-de-açúcar, muito legal. Olinda era que abalava. E agora não era mais Olinda. Passou a ser outro lugar, passou a ser Recife. As pessoas de Olinda se revoltaram com isso, não aceitaram que Recife estava crescendo e foram lá destruir algumas coisas de Recife. A revolta dos mascates é isso. O que significa mascate? Mascate significa comerciante. Eram os fazendeiros de Olinda contra os comerciantes de Recife. Eles foram até Recife, depredaram algumas coisas, como por exemplo o pelourinho lá da cidade de Recife, da vila de Recife, aliás, é porque só tinha pelourinho se fosse vila. Como tinha acabado de virar vila, construíram um pelourinho. E aí os caras de Olinda destruíram o pelourinho para falar, ó, tá vendo? Não tinha que ser vila. Meu objetivo é que isso não seja uma vila nunca. Eu de Olinda tenho que ser sempre o cara. Você de Recife não pode. Só que não deu certo. Depois deles destruírem isso, teve vingança. Teve reviravolta. E aí forças de Recife botaram fogo na fazenda desses caras de Olinda. Então a Guerra dos Mascates terminou mal para os caras de Olinda, eles perdem. Recife, de fato, só vai se desenvolver daqui para frente e hoje a gente sabe mais sobre Recife do que sobre Olinda. Mas um dia já foi diferente disso. Olha que doida aí, né? Essa Guerra dos Mascates. Mais um interesse extremamente local. Outra manifestação não teve, é bastante, professor, é bastante. Motins do Maneta. Motins do Maneta é o seguinte... Motins do Maneta, tinha um comerciante chamado João Figueiredo, e aí esse comerciante João Figueiredo, ele é da Bahia. E aí ele quer algo muito simples, ele quer melhor condição de comércio. De novo, professor, esse problema, de novo os caras não conseguiam comprar os produtos, era muito caro, era difícil, às vezes nem chegava. Isso, de novo, esse problema. E aí, motins do Maneta, porque a gente tinha um contexto em que a França, ela saqueou o Brasil. Como assim? Invadiram o Rio de Janeiro, fizeram um saque. Falaram assim, olha, a gente só vai sair daqui se vocês derem pra gente 100 caixas de açúcar, 200 bois, né? E aí pediram um valor muito alto. O Brasil paga esse valor, na verdade Portugal paga esse valor e aumenta as tarifas das pessoas para que eles possam pagar essa dívida que eles acabaram de ter com a França. Nisso me aparece esse comerciante, vai lá para a Bahia, faz, né, uma invasão às casas ali, saqueia o armazém de Salvador e houve, olha que interessante, essa revolta é diferente de outras, porque houve uma negociação. Esse cara não foi morto, ele não foi preso, houve uma negociação e realmente alguns produtos tiveram as tarifas novamente aí um pouco reduzidas. Professor, então essa revolta deu certo? Essa revolta deu certo. Esse é o gingado da Bahia, né, cara? Lá eles conseguem, mas nem sempre. Já já a gente vai ver uma que não deu certo. É isso aí. Para finalizar, última revolta nativista é a do Filipe dos Santos. Eu trouxe essa revolta porque o Filipe dos Santos, ele era um português. A revolta nativista, tá vendo, não é disputa de brasileiro contra português. É isso que eu estou insistindo nessa ideia mesmo. Não é um interesse local. Aqui a gente tem um português contra Portugal. Portugal queria fazer casas de fundição, que era uma forma de você controlar o ouro que saía daquela região de Minas Gerais. E esse cara, Filipe dos Santos, junto com outras pessoas, não queriam que essas casas de fundição fossem construídas.
No final das contas, elas foram construídas e esse Felipe dos Santos foi enforcado e morto. A revolta Felipe dos Santos é bastante prática, né? Ela é bastante rápida. Ela é do jeito que ela é. Gente, só faltam 3, beleza? Só faltam 3 revoltas, que elas são as... Agora mudou! Não é mais nativista, agora é emancipacionista. Agora ficou feio. Agora os caras estão entendendo o que é Brasil e eles estão querendo ser separados de Portugal, antes da independência. Claro que eles não sabiam quando eles iam conseguir isso. Não foi na primeira tentativa que eles conseguiram. E a gente vai falar aqui de 3 tentativas. Os movimentos emancipacionistas, ou rebeliões coloniais, foram movimentos conspirativos, de bases iluministas, que objetivavam a conquista da independência do Brasil. Ou seja, era contra Portugal. Se é emancipacionista, é contra Portugal. É a favor da liberdade do Brasil em relação a Portugal. A gente tem algumas, as mais conhecidas, Inconfidência Mineira, Inconfidência Carioca, Inconfidência Baiana e Revolução Pernambucana. Aqui eu não vou falar da Carioca, porque foi uma conspiração que, na verdade, tinha uma gente ali numa sociedade secreta conversando, a polícia desconfiou, tentou investigar, não achou nada, ficou por isso mesmo. É uma inconfidência bastante pequena. Vamos falar então da Mineira, depois da Baiana e, por fim, da Revolução Pernambucana. Sobre a Mineira, que acontece em 1789, no mesmo ano da Revolução Francesa. Primeiro, se é no mesmo ano da Revolução Francesa, não dava para eles saberem o que estava acontecendo na França, porque na época não tinha internet, não tinha rádio, nem TV. Então eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Em Minas Gerais, Portugal não conseguia mais retirar o ouro que eles queriam, e aí eles começaram a fazer ameaças. Ameaças de chegar lá e pegar o ouro que tivesse de qualquer jeito. Como é que funciona essa ameaça de Portugal em relação aos mineiros? Os mineiros não conseguiam mais produzir todo aquele ouro, não conseguiam mais extrair todo aquele ouro. E os portugueses falaram, eu não quero saber. Eu quero 1.470 quilos de ouro por ano. Aí essa região aí de Minas tem que me trazer 1.470 quilos de ouro. Acabou. E, professor, mas que loucura. Pois é. E se você não conseguir produzir, se você não conseguir pegar todo esse ouro para Portugal, Portugal vai vir na sua região, vai entrar na sua casa e vai pegar tudo de valor da sua casa até completar o que eles precisam. Isso chama derrama. Ela não chegou a acontecer, ela era uma ameaça. E os mineiros, então, principalmente os mais poderosos, os fazendeiros, os mineradores, os diplomatas, os caras realmente assim com grana. Esses caras, e junto com um carinha da classe média, que ele não era pobre, mas ele era o mais pobre do grupo, era o Tiradentes. Junto, então, esse grupo, ele vai fazer alguns pedidos para Portugal. Vai falar, ó, Portugal, a gente não quer mais ficar com você, a gente quer separação de Portugal. Que dia que a gente vai se rebelar? O dia que tiver a derrama. O problema é que teve um traidor na jogada, esse traidor avisa a corte, avisa Portugal, e Portugal fala, peraí, estão esperando a derrama para ter o vucu-vucu, para ter a luta? É só não ter a derrama. Então, Portugal não instaura a derrama, não faz isso, e com isso o movimento fica perdido. E agora? A gente ia para a rua no dia da derrama, a derrama não acontece, então acabou. Então vem a repressão, e aí vai prendendo um por um. Vários deles são presos, mas vão sendo soltos com o tempo. O único que foi de fato morto foi o Tiradentes, beleza? Coincidência ou não, era justamente aquele cara que não era, né, dos mais ricos, ele era da classe média. Os objetivos dos caras não eram só separar de Portugal, era criar uma república no Brasil. Desde aquela época, professor, 100 anos atrás da república, tinha alguém já querendo república. É isso mesmo. Só que eles não queriam a libertação dos escravos, até porque eles eram donos de escravos. Então eles não vão querer uma libertação de escravos, sendo que eles próprios são os escravos. Essa foi a Conjuração Mineira, uma luta brava. A gente teve 30 presos, 10 condenados à morte, mas só um de fato morto. Conjuração Baiana, a penúltima revolta que a gente vai estudar, ela acontece 9 anos depois da Mineira, e a grande, o assunto é, diferente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, ela é popular, ela queria a abolição da escravidão. Em 1798, o povo na Bahia se juntou e eles queriam o fim da escravidão. Conseguiram? Não. Nós não tivemos um só morto, tivemos 4.
pelo menos os mencionados. A repressão foi muito mais violenta. E aí ficou a marca. Quando é fazendeiro, dono de escravo, a gente mata um só, que é o único que não é bem assim um fazendeiro, né? Quer dizer, tinha até uma fazendinha ali, mas não era igual aos outros, não era tão poderoso igual aos outros. Já na Conjuração Baiana, a gente vai reprimir geral, porque não tem tanta gente rica. Como era um movimento mais popular, aí teve a repressão maior. É isso que a gente precisa lembrar da Conjuração Baiana. Queriam não só separar de Portugal, não só formar a república, mas também libertar os escravos. Última revolta. É isso mesmo. Chegamos na última revolta e ela é a Revolução Pernambucana. Revolução, né, gente? A gente está tentando agradar o pessoal, porque eles perderam, né? Mas eles tentaram e em algum momento parecia que eles iam vencer. Vou falar para vocês como é que foi essa revolução aí. Eu acho que é assim que põe a peruquinha. Vamos lá. Essa revolução é de 1817. Acontece quando a corte portuguesa está no Brasil e está todo mundo pagando muito dinheiro, está ficando muito caro viver porque a corte portuguesa está no Brasil. Então a gente tem que pagar mais dinheiro para que os caras consigam ficar aqui, comendo do melhor e fazendo tudo o que eles querem. E essa manifestação ela é também conhecida como Revolução dos Padres, porque um dos grandes líderes é conhecido como Frei Caneca. O Frei Caneca era chamado assim porque quando ele era moleque, ele era pobre, ele vendia caneca mesmo. E aí esse frei, esse padre e outros caras de classe média queriam novamente, né, liberdade em relação a Portugal. O Frei Caneca então, né, ó. Certo? Opa. É difícil? Não é tão simples. Ó, o Frei Caneca doidão. Pronto. Pronto. Frei Caneca aí, ó. E aí o Frei Caneca, ele foi um dos líderes desse movimento da Revolução Pernambucana, queria separar de Portugal, queria a república, queria liberdade de imprensa, liberdade religiosa, um monte de coisa. E não é só padre, tinha militar também. Eles tomam a cidade, então de Recife, e eles ficam meses, sério, tentando formar um governo provisório. Por isso que é chamado de revolução, porque eles tentaram fazer uma coisa nova, um governo novo. Que louco, né? E só 5 anos antes da independência do Brasil. Mas a perseguição foi dura. O próprio Frei Caneca, sendo padre, também foi condenado à morte. E na hora que eles iam enforcar o padre, aí o cara que ia enforcar o padre falou, não vou enforcar o padre, se eu enforcar o padre eu vou pro inferno. Ah, então bota uma fileira de gente aí para executar esse padre no tiro. E fazem isso. E Frei Caneca, na hora da morte, aponta ainda o coração e fala, é aqui, ó. A gente não sabe se acertaram ou se erraram, a gente sabe que ele morreu. Essa foi a Revolução Pernambucana. Percebe a diferença? A revolta nativista, questão local. A emancipacionista, libertação de Portugal. Bom, gente, aulão é pesado. Eu espero que vocês tenham aprendido o máximo possível. Eu espero que você acesse, continue acessando a trilha do Enem, até porque a gente tem o simulado no dia 1º de outubro e a correção desse simulado comigo e com a Pamba no dia 5 de outubro, quinta-feira. Então, não para, toda hora, vai entrando no trilha do Enem, vai dando F5 aí, vai se atualizando, porque tem mais coisa, tem mais material. Esse projeto foi todo desenvolvido com muito carinho e eu espero de coração que vocês continuem aprendendo para chegar no Enem e pontuar o que vocês forem precisar pontuar aí, né? De verdade, que um dia a gente possa entrar na universidade que a gente quer e que todo mundo consiga, né? Mas enquanto a gente não tem vaga para todo mundo, eu vou tentar ajudar vocês a conseguirem a sua vaga. Mas o nosso objetivo maior é que todo mundo, né, consiga estudar, né? Por que, né, que só algumas pessoas conseguem, né? Seria legal se todo mundo pudesse. E eu tô aqui para te ajudar o máximo possível. Tenho minhas limitações, sou só um ser humano, mas espero que você conte comigo, beleza? Se liga nessa história, tá de portas abertas. Tranquilo? Um grande beijo para todo mundo que acompanhou. Um grande, grande, grande beijo. Até a próxima, que já é semana que vem. Até a próxima. Um beijo!